Então, aproveitando esta pequeno trecho do Evangelho, no momento que a gente vê esse frio tão doloroso, vamos cerrando os nossos olhos suavemente. Vamos buscando a companhia do nosso mentor querido, nosso anjo guardião. Vamos nos ligando às esferas espirituais amigas, que muitos destas falanges amorosas do Pai se aproximam da terra para, junto conosco, através da prece do amor, envolver com calor muitos dos nossos irmãos que neste momento não possuem o agasalho, não possuem o teto e não possuem o alimento para satisfazer sua fome. Pedimos, Pai querido, que uma chama de luz envolva com o seu amor, abrigue esses irmãos que sofrem, perdidos no frio, na dor, na angústia. Que as nossas preces possam ir ao encontro destes irmãos pequeninos. Que saibamos doar não somente a esmola, mas o calor humano. Doemos do nosso coração esta essência divina que brilha dentro de cada um de nós. Doemos, meus irmãos, em nosso leito, em nossa casa, agasalhados, quentinhos. Vibremos por esses irmãos sofredores, porque porventura talvez um deles possam ter sido os nossos filhos, parentes de outras encarnações. Vibremos, oremos, para que a luz do Pai os envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Hoje, continuando com aquele hall de amizades que a gente tem. Tem gente que fala assim, nossa, Lude, quantos amigos, né? Eu falei, graças a Deus. Se não fossem os meus amigos, eu não sei o que seria de mim, né? Então, hoje trazemos um grande amigo das antigas. Eu vi esse menino crescendo de altura e de cargo, vamos dizer assim, de evolução moral e material, coisa mais linda, junto conosco lá na universidade, aqui de Maringá. Ele é um rapaz com que nós trabalhamos muito tempo, bastava pedir, ele estava sempre solícito e ele continua assim, solícito ainda. Eu falo, olha, precisamos de alguém para palestrar, tá ele lá. Então, como ele é um trabalhador comprometido com as causas nobres, nós pedimos para que ele voltasse mais vezes, né? E é também pesquisador da doutrina espírita, está sempre envolvido com esses temas, né, maravilhosos de Jesus, e que nos traz muitas reflexões para o nosso dia a dia, por onde o amor deve perpassar, principalmente em nosso coração. Então, nós convidamos Giancarlo Luca para proferir a palestra intitulada O Poder da Oração. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer vocês, amados irmãos, por terem deixado seus lares, uma noite fria,
para estar aqui, apesar de que a casa está lotada, né? De pessoas que vemos e de outras que também não vemos, né? Isso é muito bom. Então, quero agradecer, dizer que o tema escolhido é um tema que vem tocando meu coração há algum tempo, de preparar uma fala sobre isso. Na verdade, é apenas uma reflexão para nós. Eu creio que todos nós que estamos aqui temos o hábito de orar, temos o hábito de levar nossos pensamentos ao alto, a espiritualidade amiga, mas é sempre bom refletir sobre algumas questões como essa, que por vezes nós deixamos passar a importância e o poder que tem a oração. Uma das visitas a uma casa espírita, certa vez, um médium que me atendeu, me deu um passe. No final do passe, ele me segurou pelo braço e disse: "Você está orando, meu irmão?" Eu, por um momento, gaguejei. Aí ele: "Você precisa orar mais." E é uma oração que deve vir daqui, bateu assim no meu coração, sabe? Então aquilo me tocou, porque a oração é um alimento, é um instrumento que nós não devemos deixar de lado, né? A nossa vida diária é como o alimento material, mas é o alimento da alma, é o alimento de cada momento. Ela nos auxilia muito, né? Quando a gente aprende a sintonizar o alto, boas decisões acabam acontecendo. Nem sempre aquilo que pedimos, né, de forma material, aquilo que acreditamos que seja a nossa necessidade, é entendida pelo nosso Criador como sendo a nossa necessidade. Por isso que é interessante a gente refletir um pouquinho sobre a oração. O que de fato é a oração, né? Eu tentei colocar alguns questionamentos que, se a gente conseguir respondê-los, isso pode nos auxiliar um pouquinho. O que é oração? Qual a definição de oração? Por que orar? Quais os benefícios advindos da oração? O que nós podemos obter de benefícios com a oração, né? Existe um momento para orar? Quando devemos orar? Existe um local específico? Estamos aqui reunidos hoje em oração, não deixa de ser uma oração, né? O que estamos fazendo aqui nesse momento, porque estamos aqui com o nosso espírito, o nosso pensamento sintonizado. Estamos em oração. Onde? Na casa espírita. Mas precisamos estar em algum lugar específico, né? Vamos avaliar isso. Existe uma fórmula para a gente orar? Como devemos orar? Devemos ser oradores para orar, né? Devemos usar palavras bonitas? Ou será que simplesmente meu Deus, né? Já é suficiente, né? Porque a espiritualidade já conhece as nossas necessidades e a intenção que está lá no fundo do nosso coração. Por quanto tempo devemos orar? Isso também é estabelecido? Vamos fazer uma pequena avaliação sobre isso também. Será que ele avança aqui? Acho que ele saiu aqui, Lud. Vamos ver. Eu vou trocando por aqui. O que é orar? Bem, a gente vê muitos oradores, né? Professores, políticos, pessoas discursando, pessoas usando a palavra, até mesmo religiosos, orando, né? Então, orar vem de orare, do latim, né? De falar, de se expressar. Então, a oração, no sentido literal,
é o de se expressar, de colocar em prática as palavras para comunicação. Mas por que a oração ela se refere à prece, como a gente é acostumado a dizer aqui na nossa casa espírita, né? O que a oração tem a ver com a prece? Será que para fazer oração eu preciso falar? Ou será que é possível orar apenas sintonizando o meu coração, ou sintonizando o Criador, que não está em um lugar específico, como a gente costuma imaginar, né? No céu, no alto, mas talvez esteja dentro de nós, esteja em tudo que a gente vê, né? Em toda inteligência, em todo instinto, até nos animais, na natureza. A contemplação da natureza é um exemplo, né, de oração. Não precisamos falar, não precisamos ir ao culto, né, como figurinha mostra aí, né? Então a gente vê pregadores, conferencistas, fazendo palestras, orando, mas nem sempre fazendo preces. Mas quando a gente diz que a prece é uma oração, é porque a gente está falando, mesmo que não literalmente, com o nosso Criador. E ali no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, referente às preces, né? A gente tem uma questão importante, que é qual o caráter da prece. Então vejam que a prece, conforme os Espíritos respondem, ela é um ato de adoração. É pensar em Deus, é sintonizar Deus. É muito mais do que repetir palavras. É pôr-se em comunicação com Deus, com o nosso Criador. Então independe, muitas vezes, de palavras, de discurso, de palavras bonitas, da forma, né, do ajoelhar-se, do se colocar, né, em oração. Pela prece, então, ali no Livro dos Espíritos, podemos fazer 3 coisas, né? Mas geralmente a gente faz uma só, dessas 3 que foram apresentadas aqui. Nós podemos louvar, nós podemos pedir e nós podemos agradecer. O que será que a gente faz mais? Pede, né? A gente pede bastante, né? Somos especialistas, né, em pedir. E geralmente a gente pede quando a gente está necessitado, né? A gente está sempre pedindo quando está necessitado. E eu tinha uma palestra recentemente do Haroldo Dutra, que ele tinha uma definição para a oração, que ele chama oração sonrisal. Deu aquela dor, aí você ora, e a espiritualidade atende, claro, porque o bom filho a casa torna, né? Antes tarde do que nunca. Então mesmo assim, nós somos atendidos, somos socorridos quando nós pedimos. Mas não é só pedir, nós também temos que louvar, nós temos que adorar. Como assim? O que é louvar, afinal de contas, né? É dar os créditos ao Criador, é nos colocar numa atitude também de humildade. Nós somos a criatura, afinal de contas, quando a gente eleva o nosso pensamento ao Criador, pedindo que seja, nós estamos nos colocando no papel de criatura. Então, estamos adotando uma postura de humildade. E essa postura de humildade é necessária para que a nossa frequência mental, né, seja sintonizada. Então, é importante louvar, é importante dar os créditos ao Criador por tudo que fez, por tudo que faz por nós, né? E é importante, além de pedir, agradecer também por tudo que temos, porque na maior parte do tempo a gente vê aquilo que nos falta, a gente raramente vê aquilo que nos sobra, né? A gente está mais preocupado na maior parte do tempo, em identificar o que nos falta, que devemos pedir, do que aquilo que efetivamente já recebemos. E perdemos tempo murmurando, reclamando, né, de tudo. Isso com certeza nos atrasa no avanço necessário, né,
nesse empreendimento que fizemos, né? Quando decidimos vir para essa missão aqui no planeta Terra, quando decidimos encarnar e desenvolvemos lá o nosso plano, então temos que agradecer por tudo, muitas vezes até por aquilo que aparentemente é algo que não é benéfico, mas muitas vezes nos coloca à prova. E temos que pedir, com certeza nós temos que pedir com sabedoria, temos que saber pedir, essa que é a grande questão, né? Temos que pedir com justeza, com mérito. Não adianta você pedir coisas que você não tem mérito. Eu vou pedir a Deus para que eu estou lá na faculdade, para que eu tire boas notas. Ótimo. É um bom pedido, desde que você esteja tendo mérito para isso também, né? Esteja fazendo a sua parte. Esteja estudando, esteja se dedicando, esteja vencendo as suas fraquezas, as suas barreiras. Então, pedir é muito mais, às vezes, pedir para que a espiritualidade e que o Criador permita que a espiritualidade nos assista, muitas vezes, não para eliminar aquele remédio que está sendo aplicado em nós, mas para que tenhamos forças para suportar a prova que está sendo colocada à nossa realidade, né? A fim de nos melhorarmos. Afinal, não estamos aqui, né, de passagem apenas para perder tempo, né? Podemos, se o nosso livre-arbítrio que é estabelecido assim o quer, mas nós podemos aproveitar cada minuto, cada segundo dessa oportunidade que nos é dada para nos conectar com Deus, para se desenvolver no mundo material, no mundo intelectual, no nosso mundo intelectual, no nosso mundo espiritual, moral principalmente, que é o mais difícil. O desenvolvimento moral é muito mais difícil, né, do que o desenvolvimento intelectual. É algo que já trazemos de muitas encarnações, né? Não tem como acreditarmos que isso seja de uma forma diferente, por mais que a ciência às vezes ela tenha foco no materialismo, por conta do nosso passado, da nossa história, né? A religião, por vezes, ela escravizou as mentes em prol da dominação, em prol do poder. Lá na Idade Média, estudiosos, mentes brilhantes foram queimadas na fogueira, né? E isso fez com que a ciência talvez ficasse um pouco distante da religião e da espiritualidade. Então hoje ainda nós sofremos as consequências disso. Mas qualquer cientista que seja, por mais gabaritado, por mais rótulos que ele tenha, né, por mais títulos que ele tenha, ele sabe que nada é por acaso, que o acaso não é capaz de providenciar tudo que temos, né? A nossa vida, a nossa inteligência, a nossa natureza, nosso planeta, os demais planetas, as galáxias, as estrelas, todo o sistema. O acaso potencialmente não poderia gerar isso. E também não poderíamos viver uma vida de poucos anos que nos condenasse ao fogo eterno do inferno, e nem tampouco a inutilidade, né? Vivemos lá 100 anos, um século, vamos lá, a média de idade lá, possamos viver um século, para provar se teremos condições de viver a eternidade
tocando harpa, né? No céu, com os anjinhos, ou se seremos condenados ao fogo eterno do inferno. Parece que essas teorias, elas já não satisfazem as mentes do século XXI, né? Não satisfazem mais, né? Talvez criem mais incrédulos do que crédulos, né? Talvez o materialismo até ganhe força com base nessas teorias. É por isso que a gente entende que a reencarnação, ela sim pode mostrar e justificar os porquês, muitas vezes, de termos pessoas que nascem com certos dons, outros com certos problemas físicos, mentais, de ordem material, né, econômica, de formas diversas. Tudo isso é justificado. Muito bem. Com base nisso tudo, considerando a nossa jornada no planeta, temos alguma ferramenta que pode nos auxiliar a facilitar a nossa caminhada? Temos. E ela se chama oração, né? É o tema de hoje aqui. É realmente isso que nos toca. Porque se aprendermos a louvar, a agradecer aquilo que temos, e a agradecer, passaremos a sintonizar, a funcionar. Vamos falar de física, eletromagneticamente, né, com os seres de luz que podem nos assistir. Porém, se fizermos o contrário, também poderemos estar sintonizando frequências que não sejam favoráveis ao desenvolvimento da nossa jornada aqui, né? E isso pode nos atrapalhar, nos atrasar. Agora sim. Eu gosto dessa imagem, por isso que eu quis deixar isso para vocês, né? Para nós, né? Orar é sintonia. É mais do que palavras. É mais do que beleza de oratória, de discurso. Orar é sintonizar. Talvez, quando chega o final do dia, só o fato de pensar na espiritualidade, sem mesmo elaborar frases ou palavras, mas a espiritualidade já conhece as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas mazelas, né, aquilo que precisa ser melhorado. Então a gente acaba facilitando o auxílio que vem do alto. Tem um livro, né? Tudo bem. Se sabemos, por que não fazemos, né, a oração? Se sabemos, por que não fazemos? Então diz ali, né, de José Maria Souto Neto, o Espírito Bezerra de Menezes nos ensina: filhos, não vos esqueçais de orar sempre, porque a oração possibilita ao humano, olha essa palavra que bacana, aclarar os próprios sentimentos, deixar claro, deixar evidente, fazer com que a gente nos conheça. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. Não dá tempo de baixar a frequência, né? A prece jamais é um monólogo, porque a gente imagina que quando está em prece, é só a gente que está manifestando, né, o nosso louvor, o nosso agradecimento ou o nosso pedido. Mas na verdade isso é um diálogo, porque a intuição está chegando, né? A espiritualidade está falando conosco nas ideias, nas intuições, nas inspirações. Então, pelo recolhimento íntimo, que eu acho que essa é a melhor definição talvez de prece, pelo recolhimento íntimo da oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta. Bezerra de Menezes disse, não a deixa, não tem
possibilidade de você orar e achar que não vai ter resposta, você terá a resposta. É que a gente é imediatista, materialista, né? E a gente quer ver as coisas acontecendo no nosso tempo, né? Com base na nossa ignorância, materialista, muitas vezes materialista. Tem uma historinha de um alpinista que estava subindo uma montanha gelada, etc. E de repente veio uma avalanche e ele ficou pendurado na corda. E ele ficou pendurado, só que tem um porém, e ele se dizia ateu. E a primeira coisa que, quando ele ficou pendurado, ele disse, meu Deus, né? Porque nessa hora é só Deus para nos salvar. E uma resposta veio na mente dele assim: corte a corda. Você cortaria a corda? Vocês cortariam? Sim? Tem que ter fé para cortar a corda. É isso que a intuição veio para ele. Você cortaria a corda, se você tiver fé, você vai cortar a corda. E ele não cortou a corda, encontraram ele morto lá, congelado. Ele estava a 2 metros do chão. Era só ter cortado a corda, pronto. Estava resolvido, né? Às vezes nos falta, né? Nos falta pensar e sintonizar a resposta que nos vem na intuição. Muitas vezes a gente deixa passar. E por vezes acontece isso, né, gente? Nossa, por que eu não segui a minha intuição, né? Por que eu não segui? Lá no livro de André Luiz também, Mecanismo da Mediunidade, tem uma definição do verbo orar, assim, que eu acho muito bacana, né? Diz assim, ó: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Então, se a gente, em determinado momento da nossa vida, a gente decide que, eu estou tomando consciência de quem eu sou. Eu não sou esse androide, esse robô que é programado para viver uma vida material, ter uma infância, estudar, desenvolver uma profissão, trabalhar, conquistar bens materiais e uma vida confortável, criar os filhos e morrer e tudo acaba. Esse é o sentimento materialista que somos programados muitas vezes. A maioria de nós é programado para ter uma vida material, confortável e ter uma profissão, enfim. Claro, eu não estou dizendo que isso não é saudável, né? Todo desenvolvimento é saudável. Nós estamos aqui exercitando também o nosso intelecto, a nossa mente, mas principalmente o nosso lado moral. Mas a partir do momento que a gente decide que quer se reformar, significa que nesse momento a gente identifica que temos problemas, temos fraquezas que precisamos superar. E é por intermédio dessa ferramenta, que é a prece, essa é a fórmula da renovação íntima, como diz lá nos Mecanismos da Mediunidade. Esse é o caminho. Quando a gente para refletir sobre nós mesmos, sobre nossas ações, sobre o que é necessário reformar para que possamos nos tornar melhores a cada dia. É a forma pela qual, olha que eu achei essa frase maravilhosa, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida, que é a criação. Ele desce do coração da vida para a vida do coração. Então, é nesse momento, é nessa troca. Então, a oração ela tem um papel reformador e de melhoria para o homem. Por que orar? Eu quis tentar exemplificar aqui uma onda eletromagnética. Porque o nosso pensamento é eletromagnético, né? A nossa sintonia com a espiritualidade é eletromagnética. Nós não somos apenas essa carne, osso, né? Enfim, nós temos um espírito que nos governa.
né? E esse espírito, essa nossa frequência pode estar em momentos de alta e momentos de baixa. Durante o dia, a gente pode acontecer isso conosco, né? Pode ser que a gente acorde pela manhã e faça uma prece, pedindo ao Criador, à espiritualidade, que tenhamos um dia produtivo, um dia abençoado, um dia iluminado, enfim. E nossa frequência está lá no alto. Quando a gente coloca o pé para fora, algo acontece, alguém nos fecha no trânsito, pronto. A nossa frequência já está aqui, ó. E quando a nossa frequência baixa, bom, aí a espiritualidade amiga não tem como nos atender mais, né? Porque a gente não está mais nessa frequência. Talvez a gente esteja sintonizando aqui outras frequências, talvez até de entidades, que realmente gostariam que estivéssemos nessa frequência, porque querem nos cobrar de algo, ou querem nos influenciar a que a nossa frequência baixe ainda mais, e quem sabe ela fique assim o dia todo, resmungando, esbravejando, brigando, xingando, né? Estressados, aí vivendo estressados, vivendo uma vida difícil. Puxa, grande desafio é a gente conseguir manter a nossa frequência talvez elevada no dia. A gente vai variar bastante, né? Isso é comum, todos nós, né, somos assim, faz parte, né, da nossa vivência, da nossa relação com as pessoas, com os colegas de trabalho, enfim. Esse é o grande desafio. Então é por isso que precisamos orar, porque quando oramos a nossa frequência é elevada, né? Sabe aquele momento que você está dirigindo o seu carro e alguém te fecha, e aí você agradece, ainda ora, pede para aquele irmão, né, para que Deus cuide daquele irmão? Muito bem. Ou quando você faz uma caridade no caminho para o trabalho, uma coisa simples que seja, você deixou alguém passar, só. Isso é uma oração, isso é uma prece, isso faz bem, isso eleva a tua frequência, né? O ajudar, o se doar, o ser útil. Eu entendo que isso é orar, é mais do que falar, às vezes é fazer, né? O nosso trabalho, nós somos programados, como eu disse lá no início, né? Nós somos programados muitas vezes para ter sucesso econômico, financeiro, etc. Mas a gente aprende ao longo da vida, muitas vezes com as religiões, né? Todas elas são importantes em seus diversos níveis. O nosso colega falou há pouco aí sobre algumas religiões, como elas funcionam. Todas as religiões são necessárias e importantes, sejam as do Ocidente, sejam as do Oriente, né? Todos nós fomos criados, como disse, né, lá no Velho Testamento, a imagem e semelhança de Deus. Todos nós estamos aqui, temos o mérito de estar aqui para cumprir a nossa missão, ou para, muitas vezes, resgatar algumas dívidas que contraímos, mas enfim, cabe a nós mudarmos essa história, essa frequência, né? A prece torna o homem melhor? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 660. Sim, ela torna, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Somos tentados o tempo todo, né? A esbravejar, enfim, a deixar ficar evidente as nossas falhas, as nossas dificuldades. E Deus envia bons espíritos para o assistir. Então Deus permite que a espiritualidade nos assista. É um socorro jamais recusado quando pedimos com, a palavra é essa, sinceridade. Também não adianta, né, a gente ficar resmungando e proferindo palavras e pensando em outra coisa, né? Proferindo mantras, palavras, lendo orações belíssimas,
mas o nosso coração está em outro lugar, está em outro momento, em outra sintonia, não é suficiente. A sinceridade do coração, ela é muito mais importante. Então quer dizer que a prece é agradável a Deus? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 658, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso, egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sinceridade ou de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Quando o homem reconhece, então, as suas dificuldades e se arrepende, muitas vezes, daquilo que afasta ele, né, do bem ou do caminho que foi traçado. Muito bem. Então, o que e por quê? Mas quando? A oração, ela é um alimento, só que é um alimento para a alma, um alimento para o espírito. Então nos alimentamos quase que o dia todo, né? As nutricionistas modernas dizem que você tem que comer bastante agora, né? Você tem que se alimentar bastante. Eu acho que a questão espiritual é a mesma coisa, né? Se ao acordarmos, fizermos a nossa prece, geralmente a gente não faz a prece porque a gente não tem tempo, né? Estou atrasado para trabalhar, estou sempre atrasado, né? Eu tenho tempo às vezes para assistir a novela, para assistir o jornal, para o zap, né? Às vezes a prece é o zap. Eu acordo de manhã e pego o celular primeiro e vou olhar o que tem lá. Talvez eu lembre de fazer uma prece, né? Não é assim? A gente pode mudar isso, né? Talvez a gente possa, ao abrir os olhos, já fazer uma prece, já elevar o nosso pensamento. Não precisamos elaborar frases maravilhosas, mas podemos colocar o nosso coração em sintonia com a espiritualidade, pedindo para que o nosso dia, e também de todos aqueles que compartilham o nosso dia, seja de luz, seja de bem, seja de paz. Até para aquelas pessoas que parecem que vêm para nos testar, na verdade vêm para nos testar e nos provar e nos transformar em pessoas melhores, né? É muito importante, né? Confesso para vocês que eu posso dar um testemunho, né? A minha vida melhorou bastante, depois que eu passei a adotar esse mecanismo, dirigindo para o trabalho, com mais tranquilidade, mesmo que eu esteja atrasado, eu não me preocupo mais, eu prefiro justificar o meu atraso, mas não baixar a minha frequência, porque aí pode acontecer um acidente, pode acontecer uma briga de trânsito, sabe? Pode acontecer uma tragédia desnecessária, né? Como acontece, a gente vê muito por aí. E muitas vezes nós somos cobrados, nós temos tarefas árduas, ou decisões até a serem tomadas, e a gente faz de tudo, menos faz uma prece para que a nossa mente seja aclarada, né? Clareada, iluminada. Talvez quando a gente mudar esse pensamento, começar a usar essa ferramenta diante de uma decisão importante, fazer uma prece, quem sabe isso mude. Da mesma forma, ao se alimentar, a agradecer aquele alimento que não está disponível, para todas as pessoas da forma como temos, né? Agradecer por estarmos aqui num ambiente confortável, aquecido, ter irmãos sofrendo nesse momento, no frio, né? Então a prece é necessária. E talvez no final do dia, antes de dormir, seja ainda mais importante, porque o nosso corpo descansa, mas a nossa alma, o nosso espírito não descansa. Então, muitas vezes a gente está a trabalho durante o nosso sono. Então, se adotarmos essa postura de fazer uma prece, talvez tenhamos um sono mais tranquilo, livre daqueles pesadelos terríveis às vezes que ocorrem. Então,
isso não é uma receita de bolo, tá, pessoal? Mas é apenas uma ideia, né? De como isso pode nos auxiliar. E o que mais, né? O Evangelho no lar. Isso é fundamental. Independente da religião, da crença. Temos, às vezes, pessoas de religiões diversas, mas que têm o hábito de reunir a família em torno de uma mesa. Em um determinado momento, escolha um dia da semana. Isso faz uma diferença muito grande. Isso diminui a animosidade no lar, diminui as discussões, sabe? Traz mais felicidade. Isso é uma riqueza, é um tesouro muito grande, sabe? É um verdadeiro, vamos fazer uma analogia, um patrimônio espiritual. Termos o Evangelho no lar. Infelizmente, estamos passando por uma fase de transição, né? A gente recebe muita influência ainda das regiões de frequências mais baixas, tudo isso por conta das nossas frequências que também são sintonizadas. Então, muitas vezes é o umbral que está nos influenciando a viver uma vida cheia de problemas, de animosidade. É um ciclo vicioso. A gente em baixa frequência alimenta o umbral que nos alimenta e esse ciclo é contínuo. Porém, nesse momento de transição em que a espiritualidade nos diz que está havendo um esvaziamento do umbral, as entidades já estão indo para outras esferas, são irmãos, não estão condenados, irão viver em ambientes que sintonizam a mesma frequência para que tenham a oportunidade também de elevar as suas frequências, é o momento que nós temos de refletir e atuar e agir com relação a isso, porque tem muitas entidades ainda que não querem ir, então, e não querem ir sozinhos também, gostariam que ficássemos com eles, então vão nos influenciar. Então, isso é uma questão física, uma questão eletromagnética. Nós somos energia. Então, da medida em que a gente convida o nosso Mestre Jesus para estar em nosso lar, sabe, os ambientes são iluminados, são higienizados. Jesus disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele estaria. E Ele está. Então, basta querermos, basta agirmos. Então, eu entendo que o poder da oração está principalmente em ocorrer no núcleo familiar. Porque imagine, se as famílias estiverem vivendo num ambiente de paz e de luz, aquele bairro, aquela cidade, aquele estado, aquela nação, aquele planeta também estará. É a célula. A célula do amor tem que ser plantada, Quando a gente ora e pede para que Jesus instale o seu amor definitivamente em nossos corações, é para que possamos obter esses benefícios, Então, é importante. Agora, onde orar? Será que eu posso reservar um lugar para fazer oração? Eu tenho que orar sempre no mesmo lugar? Eu preciso estar sempre lá na casa espírita para fazer oração? Já vimos que não, Nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento, e independente da forma. E lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 5 a 8, Jesus disse, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, Tem texto que diz seu galardão, já receberam a sua recompensa.
estão lá orando, né? No sentido da palavra, discursando, belas palavras, influenciando. É claro que existe benefício para isso também, né? Porque aqueles que estão ali ouvindo, estão recebendo do alto também o seu mérito. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, intimamente, que está no secreto, está no seu íntimo. Então seu Pai, que vê no seu íntimo, no secreto, o recompensará. Quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. A pedagogia da repetição às vezes funciona, né? Mas nem sempre, né? Não preciso falar tanto assim, Deus já conhece todas as minhas necessidades, sem que eu pronuncie uma palavra sequer. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, eu acho assim, é importante a oratória, o discurso, as palestras, o aprendizado, o conhecimento, mas eu acho isso secundário em relação à prece. Eu acho que, digo isso assim, por experiência, né? A oração ela é válida, ela precede até os estudos de qualquer natureza, né? Se aprendermos a orar, se aprendermos a elevar os nossos pensamentos e a pedir com justeza, com certeza seremos atendidos e nos desenvolveremos muito. Não estou dizendo que não seja importante estudar, é importante e é necessário, mas a prece é ainda mais necessária. Como orar? Então a gente viu que a prece ela é agradável a Deus. Como orar? Eu posso orar em pé, posso orar deitado, posso orar de joelhos, né? Se assim julgar importante. Mas não é isso que vai trazer a qualidade da prece, digamos assim. Se assim fosse, né? As pessoas acamadas, as pessoas operadas, como que elas fariam, né? Elas não podem se ajoelhar para orar? Então, não necessariamente eu preciso estar com a luz acesa, a luz apagada, com uma vestimenta de qualquer cor que seja, enfim, desde que a minha sintonia com o meu íntimo esteja de acordo, pronto, né? A minha prece ela é útil. E com relação às nossas faltas, né? A oração para pedir perdão aos nossos erros, às nossas faltas. Isso é importante, está ali no Livro dos Espíritos, na questão 661. Claro que Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não vai ocultar as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém se ele não mudar o seu comportamento, não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, tem um ditado que diz que orar é arar, né, no sentido de arar a terra, da agricultura, do semeador, daquele que trabalha, daquele que semeia o alimento que será depois colocado na mesa das pessoas. Então, orar também é trabalhar, orar também é agir pelo bem. Quando a gente for agora para a sala de passes, e todos esses trabalhadores que estão aqui voluntariamente, se dedicando, se doando, eles estão em sintonia com o Criador, eles estão em prece, eles estão orando.
estão agindo, né? Então, muitas vezes, essas ações, elas fazem com que seja minimizado, muitas vezes, as nossas dívidas. Tem uma historinha de um senhor que ele dizia que ele acreditava, desde criança, que ele seria cego em um determinado momento da vida dele. Ele acreditava que quando ele chegasse em meia idade, ele ia perder a visão, ele ia ficar cego. Ele sempre teve essa intuição que ele ia ficar cego. Um dia eu vou ficar cego. Mas ocorreu que ele se casou, ele teve filhos, mas a família bondosa, né? Eles adotaram muitas crianças, tinham muitos filhos. Só que a esposa dele faleceu. E ele ficou sozinho para cuidar daquelas crianças. Muito bem. E agora? A programação reencarnatória dele estabelecia que ele ficaria cego. Mas ele viveu até os 90 anos, criou os filhos e ele nunca ficou cego. Porém, depois que ele desencarnou, ele quis entender. E aí foi revelado para ele, não, realmente estava na sua programação reencarnatória. Porém, o bem que você gerou, o bem que você produziu, o amor que você dedicou às crianças, fez com que essa tua dívida fosse perdoada. Então, mais do que palavras, ações. Isso é muito bom. E o tempo? Bom, eu acho que já está claro, por vezes a gente faz uma exclamação, nossa, você diz assim, você viu uma situação de uma pessoa que sofreu um acidente e você nem produziu uma oração específica, mas você olhou para aquela pessoa e você se compadeceu e o seu coração sentiu, você fez uma prece, você auxiliou. Então o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo mérito está na extensão. Na verdade é uma pergunta, 660, Como se explica que certas pessoas que oram muito, sejam apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, falta de benevolência, de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? É uma pergunta bem forte, bem pesada. Acho que eu andei muito. E aí veio a resposta lá. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Lembra daquele aclaramento? Que eu me volto para dentro, eu me concentro, começo a minha reforma íntima, a receber as respostas também. Então, não é o remédio que é ineficaz nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. Então, a maneira de orar. E aí tem uma mensagem que eu gostaria de ler para vocês, que é do livro Parnaso de Além Túmulo, que é na verdade um soneto, que já virou até música, tem uma música, vocês podem até procurar, que se chama Mensagem Fraterna, que diz assim, é sobre a oração: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Agradeço a todos vocês por estarem aqui essa noite, nessa noite fria.
E peço que o grande Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga aí com o nosso Criador possa iluminar a semana de todos, que tenha uma semana de muita luz, de muita paz, possam levar para os nossos lares, né, o amor de Jesus, e que possamos ao longo dessa semana praticar um pouquinho desse estudo das preces e do poder da oração, e verificar se realmente fez alguma diferença em nossas vidas. Agradeço, muito obrigado, pessoal.